Maravilha. Bom, pessoal, meu nome é Fátima, eu sou professora aqui da UFSC Joinville, sou colega do Diego Duarte, que vocês conhecem, né, o coordenador do projeto, e eu vim aqui dar essa última aula de física para vocês, guerreiros do pré-UFSC, né, firmes e fortes aqui, e vou compartilhar, vamos ver agora tudo certo. Maravilha. Essa última aula de física tem esse assunto, física moderna, né? Mas se fosse para resumir a aula de hoje, posso dizer que eu vou falar de umas coisas muito esquisitas para vocês, muito bizarras, tá? Mas no final a gente vai fazer exercícios de vestibulares e no final vai ter um quiz tipo Kahoot. Vocês já brincaram com Kahoot, né? Tô sabendo que vocês gostam, tem muitas emoções envolvidas, então no final a gente vai ter algo tipo um Kahoot para se divertir um pouquinho e ter emoções. Tá? Eu vou começar, vão ser vários assuntos, tá? Eu vou falar de várias coisas bizarras e talvez que tenha em comum aqui seja tudo bizarro mesmo, tá? Qualquer coisa me falem que eu retomo alguma explicação ou falo um pouquinho mais de algum detalhe que vocês queiram saber, fiquem super à vontade, tá? Física moderna é um assunto que não cai tanto assim no vestibular, tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte: a gente vai fazer questões vestibulares sobre essa tal da física moderna, os vários assuntos que a compõem, mas também vou fazer várias revisões de vários assuntos, tá? Desde porcentagem, ondas, luz, eletricidade, magnetismo, mecânica, revisõezinhas assim, alguns elementos vão aparecer. E vou tentar passar para vocês também algumas ferramentas para que vocês não precisem encarar a física como tem que decorar um monte de fórmula. Tem coisas que não precisa exatamente decorar, ou se você lembrar bem vagamente, às vezes tem instrumentos que vocês podem usar para, com a lembrança vaga, já conseguir resolver uma questão, mesmo se vocês não lembrarem exatamente qual a fórmula. Lembro que aquela fórmula tinha isso, isso e aquilo, mas não lembro como é a fórmula. Então, vou dar para vocês algumas ferramentas, instrumentos para vocês se virarem nos 30, digamos assim, sem precisar se preocupar em decorar um monte de coisa, tá? Beleza. Então, vamos começar a falar dessa tal de física moderna, tá? E eu vou começar falando de luz, tá? Retomando um pouquinho. Às vezes o slide demora um pouquinho a passar, vamos ver. E às vezes ele me truca e dá um spoiler, olha lá, dá um spoiler. Tá. Vocês viram luz lá em ótica geométrica, nas aulas 13 e 14, né, aqui do pré. Estou pegando umas imagenzinhas da própria apostila, né? Vocês viram algumas características, alguns fenômenos que, que caracterizam o comportamento da luz e muito com base em algo que é geometria, né? Formação de sombras e de penumbras, refração, com algumas coisas bem curiosas de refração, né? Distorção de imagens, o próprio arco-íris também, decomposição ali da luz em várias cores, né? E o espectro visível, que é só uma parte, tá? do espectro do que é a luz, né? A luz, essencialmente, é algo mais amplo do que só a luz visível. Os fenômenos que vocês viram ali em ótica geométrica, eles, aumentando o volume, se eu estiver falando baixo ou alto, tá? Fique à vontade para me dar um alô também, que eu ajusto o meu próprio volume da fala. Tá? Vocês viram esses fenômenos e é tudo a luz como se fosse algo em linha reta, né? Algo andando em linha reta é a luz. Algo andando em linha reta e chegando aos nossos olhos, significa que a gente está vendo. Aí a luz visível, ela é só um pedaço, né, do que é a luz. Mas tá, o que é a luz no final das contas? Né? A gente tem esse espectro aqui, né, que a gente chama o espectro da luz visível e tem esse algo mais. O que é esse algo mais? Tá? É no que a gente entende do que é a luz. Tá? A gente tem aqui
é escrito, né? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. São vários nomes para... Tudo é luz, embora nem tudo seja visível aos nossos olhos, mas é tudo luz. E o que é luz, afinal de contas? Luz é uma onda eletromagnética. Né? Daí a gente vai de ótica para eletricidade e magnetismo. Vocês viram campo elétrico e campo magnético? Tá? E isso daqui, esse GIF, mostra muito bem o que é uma onda eletromagnética. E a luz é essencialmente isso. É o campo elétrico e o campo magnético oscilando juntos, para lá e para cá. Tá? Vocês estão vendo o campo elétrico aqui em azul, oscilando para cima e para baixo. Opa, cliquei no GIF. E o campo magnético ali em vermelho oscilando para um lado e para o outro, e essas oscilações ficam acompanhando uma a outra, tá? Bom, e daí, né? E daí que, se a gente for olhar aqui, ó, para essa figurinha, a gente tem diferentes cores correspondendo a diferentes comprimentos de onda da luz, tá? Comprimento de onda é uma característica de ondas que vem junto com outra característica, que é a frequência. Então, eu vou revisar um pouquinho de ondas para a gente entender o que é esse negócio, o que está acontecendo. O que é uma onda, afinal? Tá? Essencialmente, ondas são alguma dinâmica em propagação. Tá? Alguma coisa, se vocês olharem desse pontinho nesse GIF aqui da direita, tá? À esquerda a gente tem um pulso de onda, que a gente chama, né? Só dá uma chacoalhada e essa chacoalhada vai se propagando. Vocês podem imaginar como uma corda, tá? Pontos diferentes de uma corda. Aqui eu dou um chacoalhão na corda e aqui eu fico chacoalhando, aqui à direita eu fico chacoalhando o tempo inteiro. Imagine esse ponto vermelho aqui como um pedacinho da corda. Esse pedacinho da corda ele é puxado por quem está à esquerda e por quem está à direita. Todos os pedacinhos de corda estão puxando uns aos outros. E daí o que acontece é que cada ponto na corda, se vocês fixarem esse pontinho vermelho, esse e cada um dos outros está oscilando no tempo, né? A altura dele vai mudando no tempo. E essa dinâmica de ficar mudando no tempo, ela vai se propagando no espaço, ela vai se propagando, no caso, para outros pontos da corda. E o que acontece na onda eletromagnética é que o campo elétrico e o campo magnético, eles oscilam juntos. E essa oscilação vai se propagando no espaço. E essa oscilação dos campos eletromagnéticos se propagando no espaço é o que a luz se propagando em cada uma dessas linhas retinhas aqui. Essencialmente, cada uma linha reta aqui, que está acontecendo, é essa oscilação andando no espaço. Tá? Bom, só para ilustrar um pouquinho mais, esse daqui é um pulso de onda, agora pensando de fato em algo fisicamente, né? Uma chavezinha, a gente tem algo, não é exatamente uma corda, mas vocês podem pensar como uma corda também, pedacinhos de corda, aí eu dou uma balançada, e daí deixo fixo. Eu tenho então um pulso de onda aqui se propagando ao longo desse material. E essa onda, uma das características principais dela é relacionada por essa equação aqui. Na verdade, essa equação relaciona três características. Tá? A gente tem a velocidade da onda, tá? Onda progressiva, essa onda que vai andando. Tá? É a rapidez com que essa dinâmica, esse chacoalhar aí, se propaga. É o quão rápido esse chacoalhado se propaga no espaço. A gente tem a frequência, esse F aqui, tá? Que é o quão rápido cada chacoalhada acontece. Cada ponto chacoalha, leva um tempo, né, para fazer essa subida e descida. Essa frequência está associada, no caso desse GIF aqui, a quanto tempo leva para eu fazer, né? Se eu faço devagarzinho, subo e desço devagarzinho, né? Ou faço mais rápido. Essa é a frequência da oscilação, tá? Boa tarde, Marcos. E a gente tem o comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele está falando do intervalo aqui entre dois picos ou entre dois vales. O comprimento de onda está falando do padrão espacial. Né? Qual o intervalo espacial da repetição aqui dessa onda?
tá? Essa é uma equação fundamental, eu vou usar ela ao longo da aula de hoje, ela vai ter um papel importante, tá? E, bom, mais uma coisa que é legal de falar, tá? Essa velocidade da onda, aproveitando para fazer uma revisão, ela depende do meio no qual a onda se propaga, tá? No geral, imaginem aqui, tá? Eu chacoalhando, eu fazendo esse chacoalhar aqui com essa chave, tá? No que eu faço isso, eu determinei a frequência, né? Essa chacoalhada que eu dei vai determinar a rapidez do chacoalhado de cada pedacinho. Então, a frequência foi eu que determinei aqui, tá? E a velocidade de propagação vai depender de características aqui do material, tá? No caso, se for uma corda, vai depender da densidade de massa da corda, características assim, tá? O quão esticada ela tá, né? O quão tensionada a corda tá, pode fazer um papel aí. E essas duas combinadas, então a velocidade depende do meio, a frequência depende do que está gerando a onda, e o comprimento de onda vai ser o resultado dessa combinação aqui. Se eu fizer essa mesma chacoalhada em duas cordas diferentes, vai dar comprimentos de ondas diferentes, tá? Bom, e voltando para a luz, tá? Para a luz, é essencialmente a mesma coisa, tá? A gente tem a velocidade com que a luz se propaga e essa velocidade no vácuo, tá? A gente geralmente chama de C, tá? É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, 3 acompanhado de 8 zeros, né? Isso equivale a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É rápido pra caramba, né? É até difícil de imaginar. Bom, e daí quem que é a frequência e quem que é o comprimento de onda nesse caso? A frequência tem a ver com quão rápido cada um desses campos está oscilando. E o comprimento de onda tem a ver com qual intervalo espacial aqui entre dois picos ou dois vales de cada um dos campos. Se eu for medir esse comprimentozinho aqui, é o comprimento de onda, esse que eu estou indicando, tá? Essencialmente é isso. E, se a gente for voltar lá para o espectro, a luz visível, raio X, raio gama, infravermelho, ultravioleta e por aí vai, micro-ondas também, dos micro-ondas que a gente usa, né, para esquentar a comida e por aí vai, é tudo onda eletromagnética, só que de diferentes frequências, tá? Se a gente pegar que a velocidade da luz no vácuo é essa, ponto e acabou, só depende das características do meio, né? No ar fica um pouquinho, nadinha menor, tá? Para passar no vidro, fica um pouquíssimo menor, quase nada, tá? Então, mesmo fora do vácuo, é bem perto disso em geral, tá? E, bom, a diferença é, já que a velocidade é igual para todo mundo, mudar a frequência corresponde a mudar o comprimento de onda. Uma frequência maior, né? Se a frequência é maior, se esse denominador é maior, então esse quociente vai diminuir. Então, a maior frequência corresponde a um menor comprimento de onda. Eles são inversamente proporcionais. O comprimento de onda é uma frequência menor. Se eu diminuo o número que está no denominador, o quociente aumenta. Então, eu tenho, para uma frequência menor, um comprimento de onda maior. Tá? E é isso que a gente sabia da luz até lá 1900 e tanto, 1800 e tanto, talvez, não sou muito boa para datas, mas isso veio do entendimento lá de eletricidade e magnetismo. Tá? Só que se a gente pegar e juntar isso com características gerais de ondas, tem algumas características que ondas têm que são bem gerais e são bem peculiares, bem curiosas. Uma delas, tá, isso vale para qualquer onda, uma delas é a interferência. É o fato de que se a gente tem duas ondas se propagando no mesmo meio, elas vão se somar, elas vão se combinar. Tá? Daí, no caso, esse daqui é um gifzinho, exemplo de um vídeo que a pessoa está fazendo ondas na superfície da água, né? E o que que acontece? Bom, outro
exemplo também, que está relacionado, a gente consegue falar desse outro, falando de interferência, mas acontece que as ondas, elas estão espalhadas, ondas são coisas que estão espalhadas, assim, elas se espalham no espaço, né? Elas se propagam no espaço, e quando tem algum obstáculo ou algum vão, elas têm algumas características curiosas que elas formam alguns padrões aqui, assim, tá? Aqui essa figura é bem legal, é de um livro de divulgação gratuito, e mostra aqui imagens de satélite, né? E aqui a gente vê, tem o Atlântico, né, grandão e tal, a gente pode pensar nas ondas, quando a gente vê as ondas do mar chegando, parece que tá tudo vindo paralelo, né, tá tudo paralelo à praia, assim, quando a gente vê, né. Imagina as ondas chegando paralelas aqui e elas passam, quando elas passam por esse vão aqui, elas saem com um padrão meio circular, tá. Esse tipo de comportamento é o que a gente chama de difração, quando as ondas, quando tem algum obstáculo, algum vão onde as ondas estão se propagando, formam padrões curiosos que vêm, isso daqui parecido com esse padrão aqui. Mas interferência, difração é a onda contornando obstáculo, passando por vãos, e forma esses padrões bem curiosos, bem diferentinhos do que estava antes, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Essas ondinhas assim circulares, é bem curioso. E não estava circular antes, né? Mas a interferência, ela é característica simplesmente de que as ondas se somam. Duas ondas se propagando no mesmo espaço, elas se somam. E tem um experimento, um exemplo disso, tá? Que é a chamada fenda dupla, o experimento da fenda dupla, que foi feito e que confirmou, assim, bateu o martelo que a luz é de fato uma onda eletromagnética, porque acontece com a luz a mesma coisa que acontece aqui com essas ondas na superfície da água. E o que é isso que acontece, tá? Se vocês olharem nessa figura aqui, tem essas cores, né? O que essas cores estão representando? Elas estão representando os picos e os vales da onda. Isso daqui é como se fosse uma foto da onda num certo instante, porque está sempre oscilando, né? A água aqui na superfície está sempre balançando, né? Vocês podem ver, tá? Mas se a gente tirar uma foto, a gente vai ter alguns pontos que estão no pico da onda e outros que estão no vale, tá? Daí o que acontece? Bom, imagina uma fonte aqui, tá? De alguma onda, e dela vai se propagando, ela vai se espalhando circularmente, né? Daí tira uma foto, então aqui entre um pico e outro tem um comprimento de onda, tá? Esse espacinho aqui que eu estou indicando é o comprimento de onda. E daí ela vai se propagando, eu tiro a foto, eu tenho esses picos e vales. Daí chega um pedacinho da onda aqui, chega outro pedacinho da onda aqui. E daí elas passam por essa barreira aqui, tá? Como se aqui fosse gerada uma onda número 1, e aqui é gerada outra onda número 2. É exatamente o que o cara está fazendo aqui, ó. Ele está balançando duas bolinhas, ele está fazendo duas fontes que vão se somando. Então essas fendas são um jeito de produzir essas duas fontes sem ter que ficar lá balançando, né? Beleza. E o que acontece quando elas passam? Elas vão se somar, né? Como que fica esse padrão aí? O que acontece, ó, é que às vezes eu tirei a foto. Daí aqui eu tenho os picos em azul e os vales em rosa de uma das ondas. E aqui eu tenho os picos e vales da outra fonte, da fonte 1, né? Se vocês separarem, vão ter pontos em que os picos vão se coincidir, ou os vales vão se coincidir, ou pontos em que os picos coincidem com os vales. E a característica da soma é justamente que se dois picos se encontram, então o pico duplica. Se dois vales se encontram, então o vale duplica para baixo, assim, né? Fica o dobro da profundidade do vale, digamos assim. E, por outro lado, se um pico soma com um vale, vai cancelar, vai dar zero. E é essa característica que gera aquele padrão todo bonitinho, né? Até uma imagem bonitinha, aquela interferência.
E agora imagina que a gente tem aqui um anteparo. O anteparo pega uma parede ali e a gente vai detectar, né, vai enxergar alguma coisa. Como que as ondas chegam, as ondas somadas ali chegam nessa parede. Tá? É isso que a gente enxerga nisso. Então aqui, vou compartilhar de novo. Eu vou mexer um pouquinho, tem que sair da apresentação. Cliquei 2 vezes no GIF e aqui estamos. Beleza. Ó, isso aqui são 2 fendas, tá? E no caso aqui tá trocado, né? O vale tá em azul, mas é equivalente. Tá? Olha só. Imagina que a gente tem essa fonte aqui, a fonte 1, né? Como que a fonte 1 chega nesse ponto aqui da parede? Como que a onda da fonte 2 chega nesse pedaço aqui da parede? Ó, uma chegou no azul, né? E outra chegou mais ou menos no rosa. Né? Então, vão ali meio que se cancelar. Vamos pegar outro ponto da parede. Opa, as duas chegando no mesmo ponto. Tá difícil aqui, mas foi quase. Né? Olha só. Em cada ponto, cada uma vai chegar de um jeito. Vocês percebem isso? Por que que cada uma chega de um jeito? Porque olha só, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Tá? As duas ondas saíram aqui e essa fonte saiu do zero, né? Não está nem no pico nem no vale. Essa daqui também. Só que essa daqui percorre uma certa distância. Então aqui, ó, tem, vamos lá, 1, 2, 3, 3 comprimentos de onda e meio que eu contei aqui, até chegar até essa onda 1, chegar aqui. E essa percorreu quanto? 1, 2, 3, quase 4. O fato das duas percorrerem distâncias diferentes até chegar no mesmo ponto faz com que elas se somem cada hora de um jeito, porque cada hora essa diferença de caminho é diferente. Para cada ponto aqui, se a gente fosse registrar, nesse ponto aqui, como que chegou cada um, nesse ponto, como chegou. Se a gente fosse registrar, é como se a gente estivesse colocando um detector aqui para ver a intensidade de cada uma. Tá? O que acontece com as duas fendas, isso aqui é como se fosse uma fenda só, daí chegaria, né, só tem uma onda ali, e com duas ondas forma esse padrão ali. E como que fica se a gente colocar um detector aqui no anteparo, aqui nessa parede, tá? É o que eu quero brincar com vocês, uma simulaçãozinha, tá? Com ondas na água, com luz, tá? Com ondas na água, o que que acontece? Olha só essa simulaçãozinha. Ó, tem essa fonte aqui, está balançando a água. As duas fendas só vão garantir que as duas oscilações, a fonte 1 e a fonte 2, estejam ali juntinhas uma com a outra. De onde elas saem, elas estão juntinhas. Mas onde chega cada uma de um jeito. E daí o padrão que aparece é esse aqui. Se eu mudar a separação aqui entre as duas fendas, eu mudo um pouco o padrão do que eu observo lá na parede. Se eu mudo o comprimento de onda, no caso da água eu mudo, né, muda a frequência também, diminui o comprimento de onda, aumentei a frequência. Né? Estão vendo as oscilações aqui, o GIF está a animação está travando um pouquinho, né? Mas diminui o comprimento de onda, vou aumentar o comprimento de onda. O padrão mudou, né? Mas é que nem aquele GIF lá, né? Do cara com as bolinhas balançando na água. E com a luz, já que a gente está falando dela, né? Bom, se a gente pega, ilumina com laser, duas fendas, acontece que essas fendas têm que ter certas características, né? Se a gente fizer tipo uma barreira, né? Tipo um pênalti, assim, no lugar, uma falta de futebol com uma barreira,
Só que além da barreira, tipo, tá todo mundo, assim, só tem 2 vãos, né? Mas acontece que essas fendas, esses vãos têm que ser muito, muito pequenininhos, tá? Pra gente ver esse resultado aqui, tá? Esse padrão aqui é o que a gente chama de padrão de interferência, tá? Porque ele acontece justamente por causa dessa interferência, dessa soma das ondas, tá? O que muda? Ó, se eu mudar a separação entre as fendas, aproximei as fendas. Olha o que aconteceu com o padrão. Mudou, deu uma largada, né? Se eu afastar as fendas, essas franjas que a gente chama de franja de interferência, elas vão ficando mais fininhas e mais... vai ter mais franja ali, né? No mesmo espaço. Olha a diferença, né? Se eu mudar a distância, olha só, se eu aproximo a parede das fendas, ou afasto, olha só o que acontece, né? Então, essas variáveis, tá? Elas dizem pra gente o quanto que a gente vai ser capaz de acessar esses fenômenos no dia a dia, né? Geralmente é complicadinho dá para fazer com laser, assim, tentar fazer uma fenda só, por exemplo, mas precisa de um laser bonzinho para dar tudo certo, tá? E depende também do comprimento de onda, ou equivalentemente da frequência, tá? Esse padrão, olha só. Isso tudo aqui está em jogo para como que essas combinações vão acontecer, tá? E daí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Tô falando de onda, né? E falei do pênalti ali, né? Da barreira, da falta. Se a gente atirasse, se fosse bola de futebol, né? Imagina que tem alguém muito louco que vai bater uma falta e tem a barreira muito louca também, que só tem um vão, como se fosse um pênalti dupla fenda aqui, né? E imagina que quem tá batendo a falta tá muito louco e vai batendo aleatoriamente. O que vocês iam esperar que ia acontecer? Tá? Daí tem mais uma simulaçãozinha para isso também, tá? Então aqui, ó, no caso não é um pênalti dupla fenda, é um lançador de bola de tênis, tá? Mas eu tenho as 2 fendas aqui. O que vai aparecer na tela aqui, ó? Cada bolinha lançada, ela vai voltar e nem vai chegar na parede, lá no final. E se chegar na parede, vai chegar em algum lugar ou em outro. Contrastem com a onda que chega em tudo quanto é lugar, praticamente, né? Onde ela chega, onde ela não chega, depende desse tanto de variável, né? Mas ela chega em tudo quanto é lugar. Ela vai se espalhando para tudo quanto é lugar. Já as bolinhas de tênis, elas fazem o percurso delas e chegam num lugar só da parede. Maravilha, né? Acho que está dentro do que vocês esperavam, né? Suponho que está fazendo sentido, né? Maravilha. Daí eu vou voltar aqui, tá? Deixa eu ver. Eu vou pôr em tela cheia de novo, tá? E daqui, esse é o padrãozinho aqui, tá? Se a gente abrisse só uma ou só outra fenda, ia acontecer que nem esse cara aqui, ó, tá? Ia ter um padrão, mas aqui com as 2 fendas a gente tem esse padrão aqui. E beleza. E as bolas de tênis estão com essa cara aqui, né? Disso aqui. Bom, agora, alguém inventou de fazer uma brincadeira. Fazer um pênalti fenda dupla com elétron. Ou com molécula também serve. No caso, eu vou mostrar aqui os experimentos que fizeram para elétron. Tá? É um pênalti dupla fenda, só que ao invés de bola de tênis ou de ser algum jogador maluco chutando para tudo quanto é lado, é elétron saindo para tudo quanto é lado. Tá? Só para vocês terem uma ideia da escala, tá? Ó, aqui são as fendas. Ó, uma fenda, outra fenda. E esse tamanhozinho aqui, ó, é 1 micrômetro. 1 micrômetro são 10 a menos 6 metros. Tá? É muito fininha essa fenda pra gente
poder explorar o que o pessoal entendeu, o pessoal já esperava que esse resultado ia sair do jeito que saiu, com base no que eles estavam entendendo da tal da mecânica quântica. A gente está entrando nessa questão da mecânica quântica. A mecânica quântica, ela fala, ou física quântica, ela fala, ela tem efeitos macroscópicos em algumas coisas, assim, se alguém tiver curiosidade, me indica umas coisinhas legais, mas ela vale mesmo, a mecânica quântica é o equivalente da mecânica clássica, só que para coisas muito pequenas. E olha o tamanho dessa fenda, né? A finura dessa bichinha. Maravilha! Então a gente faz esse pêndulo de fenda dupla com elétrons, com duas fendas absurdamente pequenininhas. E daí, o que dá? O que a gente vê ali, né? Passa um tempo, a gente vai em elétron para tudo quanto é lado, e ao invés de acontecer com os elétrons que nem acontece com as bolinhas de tênis, o que acontece é isso daqui. Isso aqui é dando um zoom. Deixa ali, bota o experimento para rodar, vai passear, volta, e você volta, aparece isso daqui. Completamente diferente das bolinhas de tênis e parecido com o que acontece com ondas. Sendo que é elétron, é tipo bolinha, né? Então, que diabo tá acontecendo? Né? É para bugar esse negócio aqui, é para ficar bem bugado. A gente pode pensar, bom, mas é que você mandou um monte de elétron mesmo, eles estão esbarrando uns nos outros e eles esbarram uns nos outros de um jeito que ficou assim, né? As bolinhas de tênis não estavam esbarrando umas nas outras, estava uma de cada vez ali. Então, se é uma de cada vez, cada uma chega num lugar e dá aquele padrão. Se a gente jogasse os elétrons cada um de uma vez, daí ia estar que nem as bolinhas de tênis, né? Deu assim porque você largou ali os elétrons tudo voando e saiu e voltou depois. Pois bem, o pessoal fez os elétrons irem um de cada vez. Eu vou mostrar para vocês o vídeo disso. Então, recapitulando, tá? Pênalti fenda dupla com os elétrons, cada um indo de uma vez, que nem as bolinhas de tênis. E elétron é que nem bolinha de tênis, só que muito pequena, né? Então, faz bem. Olha o que deu. Aí vocês estão vendo, cada bolinha branca aqui, ó, que aparece é um elétron chegando na parede. Cada elétron chega, um depois do outro. Eles estão indo um depois do outro. Isso está bem acelerado, tá? Tem um tempo maior. Daqui a pouco o vídeo vai acelerar mais ainda. Mas, de fato, ó, os elétrons estão que nem as bolinhas. Opa, aceleraram o vídeo pra caramba aí. Né? Então, cada elétron chega de uma vez. Né? Estão chegando um de cada vez. Cada um chega no ponto. Né? E é meio que aleatório, né? Que nem o cobrador de falta maluco que vai cobrando para tudo quanto é lado. Para as bolinhas de tênis ficaram aqueles dois bloquinhos, né? Só que daí chega um de cada vez, e ao invés de dar dois montinhos, um aqui do lado de cá de uma fenda e outro montinho do lado de cá da fenda e acabou, o que acontece é que parece sorteado, né? Cada elétron chega num lugar aleatório. E pior, tá? Aqui, ó, bem no meio, onde tem um monte de elétron chegando, onde mais tem elétron chegando, é exatamente onde tem a barreira principal. Então, é como se a gente batesse uma falta ali, certo? E as bolinhas de tênis chegassem em lugares, cada hora num lugar, mas se a gente faz uma estatística de repete muitas vezes isso, né? Quando a gente pega um experimento, faz alguma coisa aleatória e repete muitas vezes, é isso que dá
o que a gente chama de probabilidade, né? A probabilidade de alguma coisa acontecer é quantas vezes a coisa aconteceu quando a gente repetiu muitas vezes o mesmo processo aleatório. Então, aqui, a gente tem, para cada elétron, chega num lugar, mas quando a gente repete muitas vezes, os elétrons estão indo aleatoriamente para tudo quanto é lugar. Cada elétron chega num lugar específico e, aparentemente, quando a gente repete muitas vezes, o que aparece é um padrão de interferência. Cada elétron tem probabilidade, alguma probabilidade de chegar em um lugar ou em outro. Só para fazer o contraste. Deixa eu repetir aqui a das bolinhas de tênis. Ó, deixei rolando. Ficou rolando aí essa simulação. Tá? Aqui, ó, onde estão concentrados, onde tem mais mancha concentrada, é onde tem mais probabilidade da bolinha chegar. Onde tem menos é onde tem menos probabilidade. A probabilidade aqui bem no meio é zero, né? Então, a densidade aqui de manchas tem a ver com a probabilidade, nesse lançador aleatório aqui, com a probabilidade de a bolinha chegar nesse ponto ou nesse ponto. É mais provável que a bolinha chegue aqui do que aqui, por exemplo. E o que o fenda dupla com o elétron está falando para a gente é que a probabilidade do elétron chegar num ou outro lugar aqui tem um padrão igualzinho onda. Igualzinho, igualzinho. Esse padrão aqui, ó. Se a gente dispara elétron, a probabilidade do elétron cair aqui, aqui ou aqui tem exatamente esse mesmo padrão de uma onda, que é um negócio espalhado, que sai para tudo quanto é lado, não chega num lugar só, chega na tela inteira de uma vez. Vocês estão bugados? E a nossa amiga Chloe, do meme. É bem de bugar, né? Acontece que, bom, o elétron não é uma bolinha de tênis, é uma bolinha de tênis muito pequena e o que a natureza diz pra gente é que faz diferença o tamanho. Você, da escala ali de átomo, de elétron, as coisas funcionam diferentes. Tá? E daí a gente tem o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Né? Ela é um aspecto fundamental ali da tal da mecânica quântica, né? É uma das características mais importantes e que diz justamente o seguinte, que mesmo partículas podem gerar um padrão de interferência dependendo do processo. Padrão de interferência que é o característico de ondas, e esse padrão tem a ver com a probabilidade do que acontece, de para onde vai cada elétron. Tá? E daí a gente tem o seguinte, tá, beleza. Elétron é partícula. Né? Ele saiu ali, chegou cada um de uma vez, a gente consegue escrever bem corrente elétrica, por exemplo, mas ele está se comportando como uma onda nesse lugar aí, né? Afinal de contas, ele é onda ou é partícula? Ou ele é ora um, ora outro? Às vezes ele é uma onda, às vezes ele é uma partícula. Ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele é uma coisa quântica, né? Ou é um partonda, fazer um chip, né, de onda e partícula. Tá? O que acontece é o seguinte, vamos virar o jogo, antes de falar o que acontece. Vamos falar da luz. Né? A luz, em ótica geométrica, ela é como uma partícula se propagando. Né? Mas a gente sabe que ela é uma onda. Ela é também, ora uma coisa, ora outra, dependendo do que está acontecendo com ela. Será que o que a luz ou o que um elétron é depende do que está acontecendo com ele? Ou os conceitos de onda e de partícula, na verdade, viram a mesma coisa? O que acontece, tá? Eu sou adepta desse chip, eu sou do chip Partonda. Eu acho que o que acontece é que a nossa linguagem, né, o que é uma onda, o que é uma partícula, a linguagem foi construída com base na nossa vivência com o mundo. E a nossa vivência com o mundo é macroscópica, é clássica. Então, o que a gente entende, o que a gente se baseou para
falar o que é uma onda, para chamar as coisas de onda, foram os fenômenos que a gente tem acesso aqui. Que está longe disso que eu mostrei para vocês, né? E partícula, idem. Então, a nossa linguagem, ela foi construída nesse domínio macroscópico. O que aconteceu é que veio a natureza com o microscópio e falou: galera, vocês montaram essa linguagem, mas aqui está tudo misturado. Aqui não faz sentido só uma coisa ou só outra. Por isso que eu adoro o chip Partonda, que na verdade é um problema de linguagem. Não é que, ah, meu Deus, o elétron é uma onda ou ele é uma partícula? Quando que ele é um, quando que ele é outro? Quando a gente está falando do microscópico, é tudo a mesma coisa. E daí cabe descrever o que é essa outra coisa, né? Quais são as características, né, de Partonda, das coisas microscópicas, tá? E daí para isso, deixa eu ver que horas são aqui, beleza. Para isso, vamos dar um respirinho, que a gente vai brincar com a luz agora, tá? A gente começou com a luz, que a luz parecia uma coisa tipo partícula, né, em ótica geométrica, daí não, é uma onda, e tá tudo certo que é uma onda, acontece interferência com ela, a gente vê tudo plenamente, né, passou pro elétron, que a gente podia jurar que era só uma bolinha de tênis absurdamente pequena, mas opa, é uma partonda, né? Partonda é o que inventei, tá, gente? Não é um termo técnico, é só um jeito de falar que microscopicamente esses dois conceitos, eles não são que nem eles são como foram criados no mundo macroscópico, tá? Partonda é só o meu chip pessoal, tá? Mas só para passar para vocês que tem essa questão da linguagem, tá? O pessoal de humanas, eles são importantes. Se quiserem criar um nome, vai ter que convencer muita gente. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? A linguagem é uma questão importante. Não sei se alguém pretende fazer letras, né? E, bom, torcidas e chips à parte, vamos continuar explorando agora voltando para a luz. Isso aí, pessoal. Qualquer coisa podem falar, podem me falar se estão chocados ou não com a bizarrice do negócio, porque é bizarro mesmo, tá? Mas vamos brincar um pouquinho com a luz, tá? Vocês viram corrente elétrica, né? Vocês viram que materiais condutores, né? E materiais condutores, metais geralmente são bons exemplos de condutores. A gente consegue fazer uma corrente elétrica andar, né? A gente tem elétrons que, se a gente colocar uma diferença de potencial ali, um estímulo, alguma coisa para empurrar eles, eles vão e fazem uma corrente elétrica. Maravilha. Agora imagine o seguinte, tá? A gente tem uma placa metálica aqui, então metal, um condutor, né? Os elétrons estão ali mais de boinha, né? Mais soltinhos. E daí a gente pega e taca luz, tá? Essa luz, partícula, onda ou partonda, a luz carrega energia, né? Tem energia associada a uma onda, tá? E, em geral, inclusive, a energia de uma onda, ela tem a ver com a amplitude da onda. Imagine o seguinte, onda na corda, né? Se eu dou uma chacoalhadinha pequenininha, eu tenho uma onda, uma certa energia. Se eu chacoalho mais, vai ter mais energia ali naquela onda, né? Porque o chacoalhado tem que ter mais energia para ter mais energia associada a um chacoalhar mais amplo, né? Digamos assim. Então, por isso que a energia de uma onda está relacionada à amplitude da onda, que a gente conhece de ondas. E no caso, a amplitude, para a luz, a gente fala da intensidade, né? Uma luz mais forte, uma luz mais fraca, a gente pensa mais ou menos assim. Daí a gente pega aí, taca a luz no metal, para ver se a gente consegue fazer com que a luz passe energia para os elétrons e dê um empurrão para eles. Tá? Mais ou menos que nem a gente dá um empurrão quando a gente coloca uma diferença de potencial. Tá? Beleza. Vamos iluminar a placa metálica, vamos iluminar o metal para ver se a gente dá um empurrão nos elétrons. Tá? E
o que a gente quer é ver os elétrons que saem da placa. A gente quer tentar empurrar os elétrons, dar um empurrão suficiente para eles saírem da placa metálica, né? Saírem ali do metal e sai fora. Saindo fora, será que chega aqui? Se chegar aqui, tá? A gente tem uma corrente elétrica, tá? E, bom, vamos ver o que acontece aqui, tá? Nesse experimento. Mas o ponto todo é o seguinte, tá? O ponto todo não, vamos parar, deixa eu respirar aqui. Me confundi na hora de abrir a simulação. Tem mais uma brincadeirinha, uma simulaçãozinha que a gente vai brincar, mas olha só. Eu quero arrancar os elétrons, iluminar a placa com a luz, arrancar os elétrons e ver se eu consigo gerar uma corrente, tá? Daí, digamos que eu esteja interessado também, bom, eu quero investigar a luz, estou curiosa com esse negócio. Daí eu quero ver, já que a luz é uma onda eletromagnética e a intensidade de uma onda, a energia de uma onda tem a ver com a amplitude, né? A energia tem a ver com a intensidade. Então, eu quero ver se aumentando a intensidade sai mais elétron, né? Estou pondo mais energia ali. E daí, eu me pergunto, será que tem algum jeito da gente saber com que energia os elétrons saem da placa? Quanto de energia que a luz está dando para os elétrons? Eu quero medir isso. Eu estou curiosa para saber qual energia que a luz vai passar para os elétrons. Quanto de energia que a luz vai passar para os elétrons. Né? Eu espero que, aumentando a intensidade da luz, eu tenha mais energia. Então, os elétrons saiam com mais energia e saiam mais elétrons. Né? Então, se tem mais energia, a luz está ali dando mais energia para cada elétron também. Então, né, como que eu posso medir com que energia, né, os elétrons saindo da placa, eles saem com uma certa energia cinética. Né? Se eles saem, pum, né, se eles estão se movimentando, eles têm uma energia cinética, energia associada ao movimento. Bom, beleza. Como que eu posso medir essa energia? Daí vem uma bela de uma malandragem que é, bota um campo elétrico ali. Porque se tem um campo elétrico aqui, imagina que eu ilumino a placa, dou um empurrão e alguns elétrons saem. Um elétron aqui, que sai com uma certa energia cinética, ó, o campo elétrico está para a direita, né? O elétron tem carga negativa. Então, a força elétrica nos elétrons que saem aqui vão estar para a esquerda. Então, do jeito que está aqui, ó, o elétron sai, a luz empurra o elétron para fora, só que esse campo elétrico aqui vai puxar o elétron de volta, né? Então, para o elétron chegar nessa placa aqui, ele vai ter que sair com energia cinética maior do que a energia potencial. Ele tem que ter uma barreira de potencial aqui, né? Ele tem que ter uma energia cinética maior do que a diferença de energia potencial entre as duas placas. E daí a gente tem essas três variáveis aqui, da luz, intensidade, a voltagem, né, medida aqui, se tiver corrente ou não, e vamos ver o que acontece. Tá? Agora sim, a simulaçãozinha. Eu vou pegar aqui do jeito que está no slide. Vamos ver, 81% a intensidade. E o comprimento de onda está ali no 577, por aí. Tá aí. Consegui. Né? Bom, vou ligar a luz, saíram os elétrons. Eu tenho quase nada de campo elétrico, né? Tá bem fraquinho, mas vou mostrar ele aqui. Ó, peguei esse metal, eu tenho três materiais aqui, 1, 2 e 3. Pego essa intensidade dessa onda com essa cor aí, a cor tem a ver com comprimento de onda, né? E tenho corrente, ó. Tá vendo aqui? Tá indicando que tem corrente. Se eu mudar o material, ó,
Continua dando corrente. Nesse material, olha só. Só mudei o material. Aqui, ó. Aqui tem corrente, né? Estão vendo esse coisinho aqui? E aqui não tem corrente. Ó, o campo elétrico está freando os elétrons. Ah, será que vai ter corrente? Só estão demorando a chegar? É intrigante, né, o negócio. Esse campo elétrico está tão pequenininho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para o metal 1 e vou aumentar aqui a intensidade. Vou aumentar a diferença de potencial. Então, está aumentando a intensidade do campo elétrico. Ó, por exemplo, para esse metal número 1, o que está acontecendo? 0,69 volts aqui de diferença de potencial, né? A energia que essa luz aqui, que eu estou incidindo, está dando para os elétrons, está dando energia suficiente para eles superarem aqui, passarem essa diferença de energia potencial. É maior do que a diferença de energia potencial aqui, certo? Só que vou aumentar essa energia potencial, essa diferença de energia potencial. Opa, galera, já não está chegando mais. A corrente, ó, à medida que eu vou aumentando o potencial, chega uma hora que a corrente para. Ó, tem corrente, pá, não tem corrente. E quando dá essa virada de parar de ter corrente, é justamente quando a diferença de energia potencial aqui entre as placas coincide exatamente com a energia cinética com a qual os elétrons saem da placa. Quando eu acho essa virada de quando a corrente para, ó, tá ali, perto do 0,97. Se eu pego 0,97 volts, multiplico pela carga do elétron, eu tenho a diferença de energia potencial aqui, que freou eles, certo? Bem na beirinha aqui, nesse limiar de quando parou aqui. E isso me mede, se parou bem na beiradinha, bem nesse limiar de parar a corrente, então é que a diferença de energia potencial entre as placas coincidiu com a energia cinética com a qual os elétrons saíram da placa. Tá? E daí o que eu espero? Bom, deixa eu aumentar a intensidade, certo? Se está bem na beirinha, se eu aumentar a intensidade da luz, o que vai fazer? Vou aumentar a energia, né? Então vou dar mais energia para os elétrons, e alguns elétrons vão chegar e vai dar corrente de novo, né? Vamos lá. Aumentei a beça. Deu corrente? Não deu. Outra brincadeira aqui. Tá? Ah, vai diminuindo? Olha só, diminui pra caramba, né, a intensidade. E ainda tá na beira. Se eu diminuir um pouquinho, ó. Se eu diminuir um pouquinho, tem corrente. Então, eu aumento a intensidade, eu não estou dando mais energia para os elétrons. Curioso, né? Deixa eu voltar a intensidade aqui. 81%, mais ou menos. Olha só. Tá do jeito que tava, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui até aqui, imagina que eu estou aumentando a voltagem aos pouquinhos, né? Ó, tem corrente, né? Então, a energia cinética que a luz dá para os elétrons arrancados ali é maior do que 0,88 volts vezes a carga do elétron, mas aqui, ó, opa, não tem mais corrente, né? Acabou de acabar a corrente, então eu tenho uma medida de energia que a luz deu para os elétrons. E eu aumentei a intensidade e os elétrons não ganharam mais energia. Mas a energia de uma onda tem a ver com a intensidade da onda, né? Tem a ver com a amplitude, o I. Eu vou aumentar o comprimento de onda aqui, vamos tentar outra cor.
Nada. Opa, deixa eu tentar outra cor. Ganhei corrente com a mesma voltagem, com uma intensidade até menor de luz. Eu mudei a cor da luz. Eu mudei o comprimento de onda da luz. Eu mudar o comprimento de onda da luz fez a luz dar mais energia para os elétrons. No caso aqui, a luz deu mais energia à medida que eu fui diminuindo o comprimento de onda, ou equivalentemente aumentando a frequência. Então, quanto maior a frequência, mais energia a luz dá para os elétrons. Mais energia tendo a ver com frequência é uma coisa que não tem nada a ver com ondas usualmente, né? Se eu chacoalho a onda clássica, vamos dizer assim, a onda macroscópica, né? A energia dela tem a ver com quão amplamente eu chacoalho, não com quão rápido eu chacoalho. Se eu chacoalho pouquinho, independente de chacoalhar devagar ou chacoalhar rápido, a energia vai ser a mesma numa onda numa corda, por exemplo. Mas aqui parece que a luz está dando mais energia para os elétrons quanto maior a frequência dela. Quanto mais rápida é aquela oscilaçãozinha ali dos campos eletromagnéticos. Ai, que coisa, né? É muita treta para um dia só, vocês não acham? O que a gente observa? Não é muito louco? Então vamos digerir, né? Hora de fazer uma certa digestão. Quais são as observações, né? Primeiro, para um dado material, se eu escolho um material, eu escolho uma luz, tem uma voltagem mínima a partir da qual a corrente para, certo? Isso está dizendo para a gente, tá? Aqui tem a corrente parando, estava 0,88, tem corrente, né? Mas se eu passo para 0,97, parou corrente. Então, entre a energia que a luz deu para esses elétrons, está entre 0,88 e 0,97 volts vezes a carga do elétron, né? Que daí dá joule, que é a unidade de energia. Né? Volt vezes Coulomb dá joule. Beleza. Então a gente tem aqui essa voltagem de parada, dando para a gente a informação da energia que a luz transfere aos elétrons, mais precisamente dando a energia cinética com a qual a luz sai, os elétrons são tacados, arrancados ali, ejetados da placa. Beleza. O primeiro choque é que mudando a intensidade da luz não muda a voltagem de parada. Né? Então, aumentar a intensidade da luz não significa a gente dar mais energia. E diminuir a intensidade da luz não significa a gente dar menos energia para os elétrons. Sugerindo, então, que a energia para a luz não está a ver com a intensidade, não. E, mais ainda, é mudando o comprimento de onda que a gente muda a voltagem. Tá? Então, essa voltagem de parada, que é uma medida da energia com a qual os elétrons saem da placa, ela não muda com a intensidade da luz, mas aumenta quando a gente diminui o comprimento de onda, ou seja, aumenta a energia que a luz passa para os elétrons quando a gente aumenta a frequência. Tá? Os resultados, isso daqui é um experimento de 1916, olha só, mais de 105 anos. Né? Aqui, ó, eu tenho, sempre que vocês virem um gráfico, a primeira coisa que vocês olham são os eixos. Quem está em cada eixo, tá? Aqui a gente tem a frequência e aqui a gente tem a voltagem de parada multiplicada pela carga do elétron. Então aqui é a energia cinética com a qual o elétron sai, tá, da placa, em função da frequência. Então a gente vai mudando a frequência, vai mudando a cor da luz, certo? Muda a cor da luz e anota a voltagem, certo? No caso aqui, com a frequência, né?
Mudei a cor, certo? Mudei daqui para cá. Anoto a voltagem de parada, multiplico pela carga do elétron. Então, eu tenho para cada frequência a energia cinética com a qual os elétrons saem. Primeira coisa, tá? Aqui está escrito, o fato de que esse gráfico não depende da intensidade da luz implica que a interação funciona como uma partícula transferindo toda a sua energia para o elétron, que é ejetado com essa energia menos a energia necessária para escapar da superfície. O que é essa energia necessária? Porque olha só, aqui ó, esse gráfico, ele bate no zero. Né? Onde ele bate no zero aqui, se a gente parar para pensar, ó, é um tanto de energia que a luz com essa frequência dá, 4,39 vezes 1014 Hz, para esse material aí, certo? Se a gente bota a luz com essa frequência, tá? Ou esse comprimento de onda aqui, e isso daqui dá zero, significa que a energia cinética com a qual o elétron sai é zero, ou seja, ele só destrava, mas não chega a sair, ele não vai, nem começa aí. É a energia que precisa só para ele, digamos, destravar ali do material. Essa energia é necessária para escapar da superfície, digamos assim. Tá? Isso tudo está aqui no resultado. Mas, mais um pouquinho de revisão, a equação da reta. Né? Se isso aqui é uma reta, tem uma equação que escreve a reta. A equação da reta é, dizem lá, y igual a x mais b, né? Tá? No caso aqui, voltagem de parada, vezes a carga do elétron, né? Aqui, é o y. E o x é a frequência. Então, y igual a x mais b. Equivalente. E daí, o que está multiplicando o x, no caso a frequência, é o coeficiente que a gente chama de coeficiente angular, e aqui coeficiente linear. Tá? Bom, coeficiente angular é a inclinação aqui dessa reta, e o coeficiente linear é onde a reta bate no x igual a zero. Então, vai bater lá embaixo, né? Vai ser um número negativo. Então, vou dar nome aqui aos bois, tá? Que eu tenho energia. Então, o y é a energia cinética dos elétrons ejetados, né? Vai ser essa reta, né? E aqui eu peguei, dei um nome para o coeficiente angular e dei um nome para o coeficiente linear. Coloquei o coeficiente linear já com sinal negativo à parte aqui. Ele vai bater para a frequência zero. Né? Qual a energia para a frequência zero? Vai estar negativa. Não existe energia cinética negativa, né? Mas qual o significado disso, então? Tá? Se a gente... Eu vou chamar isso aqui de energia cinética. Então, agora de revisar a equação da reta, eu vou revisar a conservação de energia. Se a gente pegar e reescrever essa equação, tá? Eu pego, passo esse W para cá, o coeficiente linear, né? O valor aqui que bate aqui embaixo, passo para o outro lado. O que eu tenho? H vezes a frequência, né? O coeficiente angular da reta, vezes a frequência, vai ser igual a energia cinética dos elétrons, mais esse W. Mas esse W, tá? Ele é justamente a energia que a gente tem que dar, né? Que a luz tem que dar para o elétron, para ele chegar na superfície. Só para ele destravar, digamos assim, né? Se der mais, daí a gente dá energia cinética. Mas aqui até o zero é só energia para ele destravar. Então, olha só. Aqui a gente tem energia para destravar o elétron e aqui a gente tem energia cinética do elétron. Ora, a soma desses dois é justamente a energia que a luz deu para o elétron. E daí a gente tem que a energia que a luz transfere para o elétron é proporcional à frequência da luz. Mais bizarrice, né? Isso está misturado com a dualidade onda-partícula, porque a luz é uma onda, mas ela transfere energia em pacotes que tipo, não tem nada a ver com a intensidade da luz, mas sim com a frequência. Tá? E daí aqui eu coloquei um trecho de um livro, tá? Eu não vou ler aqui,
mas é uma curiosidade para a palavra quanta e fóton. Quanta geralmente foi o termo que foi introduzido ali na época do século XIX, início do XX, tá? Para essas coisas que vão em pacotinhos, né, em pacotes separados. Teve um experimento também, que eu não vou falar para vocês, mas só para caso vocês escutem, né, ou vejam alguma questão, a tal da radiação de corpo negro. Tem na apostila de Blumenau também um trechinho, mas essa equação aqui, que é a energia da luz é igual a uma constante vezes a frequência da luz, não era nova quando o Einstein, que propôs isso daqui, ele puxou de o que um outro cara propôs, esse tal do Planck, por isso que esse H chama constante de Planck, esse Planck que introduziu, quando ele estava falando da tal da radiação de corpo negro. Alguma coisa muito esquisita, ele descobriu, acontece quando a gente vai analisar a luz emitida por corpos quaisquer, assim, tá? Não na luz refletida, por exemplo, mas um corpo só pela temperatura, né? Corpos emitem radiação, geralmente aquelas câmeras de infravermelho, né? Que a gente vê um pouco mais colorido, elas detectam ondas infravermelhas que a gente emite por a gente estar numa certa temperatura. Nossas moléculas estão vibrando, né? O tempo inteiro. Isso emite luz, embora não visível, tá? E daí ele viu que resolvia a treta se ele considerasse isso sobre a luz. Daí veio o efeito fotoelétrico e viram que resolvia a treta e fazia sentido até isso aqui. Daí veio a palavra quanta, né, o plural de quantum. E o fóton, quanto é o pacotinho, tá? Só vem em pacotinhos específicos, que nem pacote de bolacha, só vem pacote. Não tem um contínuo de bolachas, não é 1,7778, não tem pi bolachas, raiz de 2 bolachas, você tem, ou qualquer número, né? É discreto, é específico, tá? São números separadinhos. E aparentemente a energia da luz vem em pacotinhos assim, e fóton é o nome, basicamente, desses pacotinhos, digamos, tá? Então, o fóton seria a partícula, o pacotinho de luz ou a partícula de luz. Lembrando que, microscopicamente, partícula e onda são termos que ou perdem significado ou, na verdade, ganham outro significado, que é essa bizarrice toda que a gente está vendo. Tá? Para respirar um pouquinho, estou aqui mais uma hora falando, né? Vocês, não sei se estão muito chocados, mas vamos pensar em vestibular, né? A boa notícia, tá, é que a maioria das questões de vestibular que envolvem física moderna, elas colocam os dados nas próprias questões, tá? Aqui, as formas e tudo mais. Aqui deu uma bugadinha, mas já eu, depois, antes de colocar, mandar pro Alan, eu conserto, tá? Eu vim aqui para um outro aplicativo, porque eu vou fazer esse exercício com vocês, claro, né? Eu vou torturar vocês, tá? Tá dando para ver bem, pessoal? Nesse Zoom? Maravilha. Muito obrigada. Valeuzíssimo. Então, vamos pôr o pé no chão do vestibular e fazer um exercício que tem a ver com esse efeito fotoelétrico, tá? Em laboratório de física, estudantes fazem um experimento em que a radiação eletromagnética de comprimento de onda. Agora eu vou fazer uma coisa que eu acho bem boa da gente fazer, que é tentar destacar as informações enunciadas. É algo legal de fazer. Então tá aqui, tudo bem que não tá mega destacado, mas tá grifadinho. Né? Comprimento de onda de 300 nanômetros incide em uma placa de sódio, provocando emissão de elétrons. De fato, tá? Tem equipamento de laboratório
universidades que fazem esse efeito fotoelétrico, relativamente comum até, tá? É uma coisa bizarra, mas é relativamente pé no chão, em termos de, né, serem comuns os equipamentos para fazer, mas enfim. Aí, os elétrons escapam da placa de sódio com energia cinética máxima, olha só, ele deu aqui, certo? Tendo E energia de um fóton, né, do pacotinho ali, da luz, tá? Que é o H vezes a frequência, constante de Planck vezes a frequência. Então, vocês estão vendo que isso é comum, tá? Que as questões já passam as fórmulas para vocês, vocês não precisam decorar, né? Então, o intuito aqui é preparar vocês para, se aparecer alguma questão assim, vocês estarem ambientados, né? Não ser uma coisa muito nada a ver, assim. Vocês viram alguma coisa do contexto disso tudo, né? E a gente tem esse W, energia mínima necessária para extrair um elétron da placa. É o que a gente discutiu ali, olhando para o experimento, para a simulação. Ele pede a frequência da radiação incidente, tá? Ele pede energia de um fóton dessa radiação, a energia cinética máxima de um elétron que escapa, tá? Esse aqui. E a frequência da radiação eletromagnética abaixo da qual é impossível haver emissão de elétrons da placa de sódio. Bom, vamos um passo de cada vez, né? Tá? Vamos ver os dados. A gente tem velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Quanto que vale um nanômetro? 10 a menos 9, aqui tem um menos, né? Que é um menos. A tal da constante de Planck, na unidade elétron-volts por segundo, a constante de Planck tem unidade, tá? Se a gente for olhar isso aqui, ó, a energia é em joule, certo? E frequência é em tantos ciclos, né, por tempo. Então, a unidade é 1/segundo. Então, a gente tem a constante de Planck no SI, Sistema Internacional, joule vezes segundo. Mas um eletronvolt é uma unidade de energia também. Não sei se vocês chegaram a ver, não consegui acompanhar a aula de eletricidade e magnetismo, mas depois qualquer coisa a gente fala dessa unidade eletronvolt. Tá? Mas é a energia necessária, essencialmente, um eletronvolt, tá? É a energia necessária para fazer um elétron passar de uma barreira de potencial de 1 volt. Tem uma DDP de 1 volt, é a energia que eu tenho que dar para o elétron para ele passar por essa barreira aqui. A carga do elétron, né, a energia, já estou falando o que é um eletronvolt, né? A energia do elétron, deixa eu pôr outro nome aqui, né? Energia elétrica, tá? Ela vai ser a carga vezes a diferença de potencial, tá? Então, aqui, a energia de 1 eletronvolt é a energia para a gente pegar um elétron, tá? Que tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes 1 volt. Coulomb volt, tá? É joule. Então, a gente tem isso daqui. Faltou menos que escapou também aqui. 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Fez sentido? Então, preciso decorar? Se eu lembrar que, bom, faz sentido elétron-volt, né? Tá juntando elétron com volt. Então, a gente passa um elétron por uma DDP de 1 volt. E a energia elétrica é carga vezes a diferença de potencial. Então, se a gente lembrar que energia é carga vezes DDP, tá? Energia elétrica é carga vezes DDP, então, bom, elétron-volt para DDP de 1 volt, eu mandar a carga de 1 elétron, tá? Então, eu sou do time evitar decorar, por razões pedagógicas e por incapacidade, que eu sou muito ruim para decorar coisa.
É bom sair arranjando uns esqueminhas, e daí a gente ocupa menos espaço no HD da cabeça, né? Vocês devem estar vivendo isso intensamente, né? Tem muito mais coisa do que tem HD na cabeça. Vamos lá. Belezinha. Indo passo a passo, tá? Vamos para o item A. Os dados são esses aqui, né? Ah, sim, ele dá... Esse dado aqui chama função trabalho, tá? Às vezes, esse exercício aqui nem deu o nome, inclusive, né? Deu o significado. O significado é mais interessante que o nome, né? Então, mas, se não me engano, na apostila da Blumenau, eles citam o nome, tá? Essa função trabalho, é o trabalho que tem que fazer para destravar o elétron. Tá? Tipo isso. Maravilha, vamos lá. Qual a frequência da radiação incidente? Né? Bom, eu tenho que a radiação é luz. Eu tenho a velocidade da luz, certo? E tenho o comprimento de onda. E eu sei que frequência, comprimento de onda e velocidade de uma onda estão conectados. Mas não lembro como. Eu não lembro da fórmula. Eu lembro que que frequência, comprimento de onda e velocidade estão conectados entre si. Tem uma formulinha ali que tem os três, eu não lembro como. Quer uma dica? Olha só. Olhem para as unidades, tá? E lembra o que é o que, né? Velocidade é em metros por segundo, pensando na unidade no SI, né? Vou colocar aqui, metro por segundo. Tá? Comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância ali espacial, né? Então, é um comprimento ali no Sistema Internacional, a unidade é metro. E frequência? Frequência é quantas vezes por segundo, né? A unidade de Hertz é 1 sobre segundo. Isso é um Hertz, tá? Frequência é quantas oscilações em cada unidade de tempo, né? Quantas vezes balançou por segundo, por minuto, por ano, por aí vai. Tá? Então, aqui a frequência é medida nisso. Então, basta lembrar que a conexão, que a fórmula conecta esses três, eu não preciso lembrar qual é a fórmula específica. Basta lembrar que são esses três que estão conectados, frequência, comprimento de onda e velocidade, que se eu olhar para as unidades, eu não preciso decorar a fórmula. Qual combinação que eu tenho possível? Bom, metro por segundo, certo? Velocidade, metro por segundo, né? Metro, e aqui 1 sobre segundo. Então, se eu multiplicar comprimento de onda por frequência, eu tenho unidade de velocidade. Então, claro que eu não estou demonstrando aquela fórmula, mas é um jeito de a gente lembrar sem precisar decorar, olhar para as unidades. Isso é extremamente útil, tá? E podem fazer para várias outras fórmulas. Isso. Então, beleza. Eu tenho aqui, eu quero quem? Eu quero a frequência, né? Então, vou isolar ela aqui. A frequência vai ser, então, a velocidade dividido pelo comprimento de onda, tá? Sem decorar a fórmula, só lembrando quem que está conectado com quem. Beleza. A velocidade, no caso, é a da luz. Então, eu vou pôr o Czinho aqui. Estamos falando muito dela, esse C vai aparecer bastante. Beleza. E agora, o que temos? Você vai fazer a conta, né? A gente tem aqui 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? E comprimento de onda é 300 nanômetros. Então, 300 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? E agora, o que a gente faz? Tá? Vamos mexer com os números primeiro. Aqui a gente tem 3 vezes 10 à oitava. E aqui a gente tem 3 vezes 10 ao quadrado
vezes 10 a menos 9, certo? E as unidades? Olha, aqui, ó, a gente faz conta com unidade também. O metro cancelou e a gente ficou com 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1. Eu vou mudar para hertz já já, tá? Bom, conclusão, a frequência vai ser, o 3 cancela, aqui dá 10 a 8 aqui em cima, aqui fica menos 7 aqui embaixo, que sobe para mais 7, né? Portanto, 10 elevado a 15 hertz. Significa que a cada segundo, né, 10 a 15 sobre segundo, significa que a cada 1 segundo, a gente tem 10 elevado a 15. Vou ler aqui, tá? Deixa eu tirar esse hertz. 10 a 15 por segundo, né? Esse por segundo tem 1 segundo aqui embaixo. Significa que a cada 1 segundo a gente tem 10 a 15 vai e vem do campo elétrico e do campo magnético. Lembra daquele GIF lá no comecinho dos dois, cada um oscilando de um jeito? A cada segundo são 10 elevado a 15. Nem consigo imaginar direito, né? Muito, muito rápido o negócio. Então, deixa eu pôr de novo aqui bonitinho, 10 a 15 Hz. É a resposta. Beleza? Matei aqui. Vamos pro item B. Deixa eu só ver se eu tenho páginas suficientes. Está fazendo sentido, pessoal? Qualquer dúvida, me falem. Vamos lá. Valeu. Perfeito. Obrigada, pessoal. Olha só. Agora o item B é a energia de um fóton dessa radiação. Vamos lá para a energia de um fóton. Bom, a energia de um fóton é esse produto da constante de Planck pela frequência. A gente usou o comprimento de onda e a velocidade para achar a frequência. Agora, isso aí, exatamente, Alan. Maravilha, é isso aí. Vamos se divertir um pouquinho, viajar também vale. É bom se divertir, né? Ficar mais leve. A energia, ela é o produto, então, agora que a gente achou a frequência, a gente multiplica pela tal da constante de Planck para achar ali. Beleza? Tá? É o menos 15 também, né? Ah lá, ah lá. Agora eu não lembro se é 15 ou menos 15. Eu devia saber, mas deu um. Eu lembro. Mas é menos 15 mesmo. É menos 15, tá? Vamos lá. Energia, tá? Vai ser produto da constante de Planck pela frequência. Então, a gente tem 4 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo, vezes... Estou pondo a unidade para a gente ver que as contas vão... A gente vai fazer conta com a unidade, isso vai dar para a gente a unidade final. Tá? Vezes 10 elevado a 15 Hz. Hertz é segundo a menos 1. Então, aqui, ó, a unidade cortou. Né? E a gente tem 10 a menos 15 vezes 10 a 15. Fechou bonitinho. A energia do fóton é 4 elétron-volts. E fechou. Vou pôr aqui bonitinho. Vou ter a resposta bonitinha. Beleza. Vamos lá. Item C. A energia cinética máxima de um elétron que escapa da placa de sódio. Estão vendo que, assim, é meio que aplicação de fórmula e as fórmulas foram dadas, né? Então, se vocês se depararem com uma questão assim, respira fundo, lembra do contexto e vai interpretando, né? E às vezes só a interpretação de texto e as informações já bastam ali, tá?
E vamos lá. Energia cinética máxima de um elétron que escapa da placa de sódio. A gente tem que usar isso daqui, ó. A energia cinética do elétron que escapa vai ser o tanto de energia que é dada para ele pelo fóton menos o tanto que ele gasta, digamos assim, para destravar. E dá para destravar 2,3 eletronvolts. Né? Então, a gente vai ter aqui 4 eletronvolts menos 2,3 eletronvolts. Esse W depende do material, né? Para o sódio, lembra que tinha lá na simulação 3 metais, né? Então, isso varia de caso para caso. Nesse caso, temos então que a energia cinética a qual os elétrons saem vai ser 4 menos 2,3, 1,7 eletronvolts. Então, as dicas aqui são dicas gerais para questões de física, é olhar para as unidades, usar as unidades para, de repente, lembrar de alguma forma que vocês tenham esquecido, né? Tipo essa daqui. E para tomar cuidado com mudanças de unidades, às vezes precisa, cuidar com as potências de 10, tá? E agora, a frequência F0 da radiação eletromagnética, abaixo da qual é impossível haver emissão de elétrons da placa de sódio. Olha só. Aqui a gente tem essa equação, ó. Energia cinética dos elétrons é a energia dos fótons, né? Vou pôr um HF aqui, menos a energia que precisa para destravar, né? Se isso daqui for maior que W, isso daqui é maior que zero, então os elétrons saem com alguma energia cinética. Só que se a gente, imagina, a gente vai diminuindo esse cara aqui. Isso aqui depende do material, tá lá, placa de sódio. Isso daqui, imagina que a gente vai diminuindo a frequência. Vai diminuindo esse valor e vai se aproximando de zero. Quando chegar em zero, à medida que vai diminuindo, os elétrons vão saindo com cada vez menos energia cinética. Quando que isso chega a zero, os elétrons não saem. No máximo dá aquela destravada, mas fica ali. Então, essa frequência para quando a energia cinética é igual a zero, ou seja, os elétrons não ganham energia cinética alguma, vai ser essa frequência para qual, abaixo dela, ninguém sai. Porque os fótons não vão dar nem energia suficiente para destravar. Né? Tá? Então, ó, não à toa ele falou abaixo da qual. Porque para frequências menores, isso daqui vai ser negativo. Né? Para frequências menores que F0, essa diferença aqui vai ser negativa. Então, não vai nem destravar. Os elétrons nem destravam. Desculpem a letra. Os elétrons nem destravam. A gente quer essa frequência a partir da qual, né, eles não saem. Então, é resolver isso aqui. A gente tem... Vamos lá. F0, certo? Vamos isolar ele aqui. F0, passo o dado para cá, fica W dividido pela constante de Planck. Então, vamos lá. O W é 2,3 eletronvolts, certo? E a constante de Planck é 4 vezes 10 a menos 15. E a unidade, eletronvolt vezes segundo. Tá? Deixa eu apagar esse comentáriozinho aqui. Ai, ai. E aí? O que a gente tem nessa continha? Deixa eu passar ela para cá. Que temos? Olha só. A gente tem primeiro as unidades, né? Tchau e tchau. Né? A gente tem aqui... Opa, cor errada.
2,3 vezes 10 a 15 dividido por 4, né? Eu vou fazer uma malandragem aqui, eu vou puxar um 10 aqui, fazer 23 vezes 10 a 14, tá? Quanto que é 23 dividido por 4? Tá? 23 dividido por 4, vou passar umas ferramentas aqui, mesma coisa que 11,5 dividido por 2, certo? Que é igual a 10 dividido por 2 mais 1,5 dividido por 2. Só mostrando outro jeito de fazer conta, tá? Que é basicamente Tetris também. Então, 10 sobre 2 é 5, tá? Mais 1,5 dividido por 2, 0,75. Portanto, 5, opa, o segundo sobrou aqui embaixo, né? 5,75 vezes 10 a 14 Hz. É a partir dessa frequência aqui que os elétrons começam a ter energia. Se a gente joga luz com uma frequência menor do que essa, os elétrons nem destravam. Como é que é o meme? Nada acontece feijoada? Isso eu demorei muito a descobrir esse meme, não sei se a geração de vocês já ouviram. Então, abaixo disso, nada acontece feijoada. Bom, maravilha. É isso mesmo, né? É quase 6. Então, tem vários jeitos de fazer essa conta com Tetris também que dá sussa. Vou mostrar outro jeito, vamos lá. Olha só. 23 sobre 4 é igual a 24 menos 1 sobre 4. Você conhece também nada acontece feijoada? Pois é. Ó, 23 sobre 4 é 24 menos 1 dividido por 4. 24 por 4 dá 6, certo? E fica menos 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, é 6 menos 0,25, 5,75. Fechou. Beleza? Bom, posso dar uma esticadinha por uns pouquinhos minutos e a gente faz um intervalo um pouquinho depois das 5h10, Alan? Não tem problema? Só para encerrar o efeito fotoelétrico, tá? Retomando, né? A gente tem ali a onda eletromagnética, que é a luz, ela vai em pacotes, cuja energia não tem nada a ver com a intensidade da luz, mas sim com a frequência. A energia da luz ela é proporcional à frequência, e a constante de proporcionalidade é a tal da constante de Planck. Tá? E o comprimento de onda da luz? Tá? Bom, primeira coisa, a frequência está relacionada com o comprimento de onda, né? Então, se a gente troca F por T sobre lambda, a gente tem aqui, ó, que a energia, tá? Ela vai ser constante de Planck vezes a frequência, ou equivalentemente constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, tá? Acontece que tem mais um ingrediente da física moderna que vai dar uma luz para gente de que grandeza está mais diretamente ligada ao comprimento de onda. Tá? A energia está ali ligadíssima na frequência. Claro que matematicamente a gente tem essa ligação, mas tem outra coisa aqui, outra grandeza que tem a ver com comprimento de onda também, tá? Esse vai ser por onde eu vou começar depois do intervalo, tá? Então eu vou começar com essa Nazaré aqui, na verdade não vou começar com ela, mas eu vou começar com outro assunto depois do intervalo, que é para a gente responder essa Nazaré aqui, tá? Responder melhor. Só para encerrar o efeito fotoelétrico, tá? Eu peguei essa questão aqui, eu peguei daquela plataforma Só Exercícios, né, que tem fez parceria com o Preursky. Então, peguei algumas questões de lá, tá? Essa daqui, a gente tem, vamos ler, né? Sempre é bom ler e tal, para a gente ter o contexto, né?
as informações provavelmente estão todas aqui, mas vamos dar uma olhada, porque às vezes tem os contextos ali que ajudam a gente a não só também a fazer a questão, mas a fazer com que o conteúdo faça sentido também, né? Às vezes esses textinhos são legais e esse é legal também. Tá? A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, que é aquele espectro visível, né, que eu falei, com comprimento de onda entre 380 e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. Quem diria que ia ter a ver com biologia, essa viajeira toda, né? Inclusive a gente se queimar com o sol, com a luz do sol, e não com um monte de lâmpada comum, né? Se eu pego recheio aqui, o teto, só lâmpada no teto, lâmpada comum, e eu não me queimo, né? Mas com a luz do sol, sim. Isso indica que o que acontece, como que a luz interage com a nossa pele, não tem a ver com a intensidade, tem a ver com a frequência, daí os raios ultravioleta e tudo mais. Então, o efeito fotoelétrico está em fotossíntese, está na gente se queimar com o sol, né? Não é tão viajado assim, tá bem literalmente na pele, né? Mas vamos lá. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível. Tá aqui, né? Nessa faixa aqui, é o que a gente geralmente chama de azul. Nessa faixa a gente tem os tons de verde, por aí vai. Tá? Diferentes intervalos ali. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por isso, então de novo tá a questão dando a fórmula, tá? Vocês não precisam decorar. Em que H, constante de Planck, né? Da ordem ali de 10 a menos 34 joules segundo. Deixa eu puxar aqui para esse exercício. Tá? Aproveitar e mostrar para vocês o seguinte. Pega a constante de Planck, como estava lá, 4 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo, né? Beleza. Quanto que é um elétron-volt mesmo? Tá? Vamos lá. 4 vezes 10 a menos 15 vezes 1 elétron-volt é a energia de um elétron de carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Para ele, que a gente tem que dar para o elétron atravessar 1 volt. Daqui vezes segundo, certo? Coulomb vezes volt é joule, então fica joule segundo, e a gente tem 4 vezes 10 a menos 15 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, coulomb vezes volt é joule, vezes segundo. Então, a gente tem 4 vezes 1,6 vai ser 4, mais 2,4, portanto, 3,4, menos 15 menos 19, menos 34 joule segundo. Aproveitando para fazer uma revisãozinha, tá, com vocês. Então, tá aqui o nosso 6,6, tá pertinho, provavelmente porque esse cara aqui é arredondado, tá? Então, vamos confiar mais nesse 6,6 que ele deu diretão aqui. Beleza. Deu a velocidade da luz, deu 1 nanômetro. Ele pergunta, a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a tanto joules é quanto? Tá? Então, ó, isso aqui que ele deu é a energia, né? Ele deu a constante de Planck. Então, a gente consegue achar a frequência, né? A energia, vou pegar o preto, né? Fica melhor. A energia é constante de Planck vezes a frequência, ou então, como a gente já fez essa continha, lá em cima,
né? Frequência é velocidade da luz, frequência, já que a onda é a luz, velocidade da luz sobre o comprimento de onda dela. Então, já posso colocar aqui C sobre o comprimento de onda. Então, olha só, o que ele dá? Tá? Vou destacar o que ele deu. Ele deu energia, ele deu a constante de Planck, ele deu a velocidade da luz. Tudo que eu grifei é dado. Qual a única incógnita para a gente resolver? O comprimento de onda. Então, é só isso. Tá? Então, dica, às vezes, começar a escrever, pôr aqui no papel, já dá uma luz para resolver a questão. Então, fica simplesinho, né? Fazer rápido aqui, para a gente fazer um intervalo. Ó, comprimento de onda veio para cá, energia vem para cá, certo? Então, a gente tem agora o cuidado com as potências de 10 de novo, tá? 6,6 vezes 10 a menos 34 joule segundo, vezes 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. O segundo já vai cancelar ali, né? Dividido pela energia, que é 3,96 vezes 10 a menos 19 joules. Quem vem lá? Ó, as unidades, né? Joule cancelou, segundo cancelou, a gente ficou com metro. 6,6, vou pegar os números primeiro, vezes 3 dividido por 3,96 vezes 10 a menos 34 mais 19. Ó, aqui está em nanômetros, certo? Só que aqui está em metro. O que eu vou fazer? Vou fazer uma malandragem para fazer mudança de unidades, que é multiplicar por 1. Se eu multiplico por 1, não muda nada, né? Não faz nada multiplicar por 1. Só que eu vou multiplicar por 1 bem espertinho, bem malandro, que é um que tem metro embaixo e nanômetro em cima, porque assim a unidade de metro cancela, fica com a unidade já em nanômetros. Bom, qual é? Ele deu pra gente 1 nanômetro é 10 a menos 19 metros. Então, se 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, divido dos dois lados por 10 a menos 9 metros, certo? Esse quociente é igual a 1. E é por esse 1 que eu vou multiplicar lá. Tá? Desculpem a letra, pessoal. Medo de atrasar o intervalo. Então, 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Todas as informações estão aqui, certo? Então, eu tenho que 6,6 vezes 3 dividido por 3,96 vezes 10 a menos 34 mais 19. Aqui eu já posso pôr quanto? E aí? Vou pôr menos 34 mais 14 mais 5 mais 9. E daí eu tenho menos 20, certo? Daí eu tenho menos 15, certo? Curioso, né? Algo está esquisito. Peguei certo? 10 a menos 19. Bom, essa coisa eu resolvi isso no intervalo. Mas, ó, aqui 10 a 28, né? Fica 10 a menos, por alguma razão, tá 10 a menos alguma coisa nanômetros. Então, alguma coisa deve ter bugado aqui nas contas.
porque essa energia aqui não está dando muito bom aqui para esses comprimentos. Eu vou ver se essa questão tem esses valores mesmo no intervalo, tá? E daí checo com vocês. E nada como a pessoa tropeçando para a gente fazer um intervalo, né? Acho que... É a nossa deixa pro intervalo. Pois é. A pessoa se embananando é o melhor jeito.